Fala pessoal, aqui é o Paulo do Prado e eu faço parte da equipe técnica da Ivirto. Nesse vídeo nós vamos falar como classificar softwares como produtivos e improdutivos e a emitir relatórios iguais a este que está na tela. Tudo isso a partir do módulo de metering do Trauma Zero. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Só assim você receberá as notificações de novos conteúdos que poderão lhe auxiliar na utilização do Trauma Zero. Então pessoal, através do módulo de metering, né, a gente tem acesso a inúmeros relatórios de produtividade, né, tanto de usuários quanto de computadores. E uma dessas funções seria os softwares produtivos e improdutivos. Nós temos como classificar quais são produtivos e quais são improdutivos e depois visualizar quanto tempo, né, o nosso usuário ele passa fazendo uso de softwares produtivos e de software improdutivos. Tá? Antes de a gente emitir o relatório, a gente tem que classificar eles aqui dentro da tela do AST Inventory. Tá? Então a gente abre aqui o AST, vai em arquivos de medição e vamos dar um atualizar. Aqui ele vai carregar os grupos que a gente tem disponível lá dentro do framework, tá? Para que a gente possa selecionar quais os grupos e categorizar conforme cada grupo, né? Conforme os softwares de cada grupo. Tá? Então é bem interessante que se faça um levantamento, né? De quais softwares são considerados produtivos e improdutivos em determinados setores. Então um software que pode ser considerado produtivo em um setor como recursos humanos, talvez em outro, né, como de produção e financeiro, pode ser improdutivo. Então a gente seleciona aqui um grupo, ele vai nos listar aqui os programas sem classificação e a gente vai ir colocando eles conforme os seus grupos. Então aqui eu já fiz algumas configurações de programas produtivos e aqui embaixo algumas de improdutivos. Tá? Então a gente faz isso de forma fácil, a gente seleciona aqui, vamos dizer, o Google e aqui a gente vai clicar para enviar ele para o lado produtivo. Tá? Se a gente quiser tirar ele, a gente clica sobre ele e faz ele voltar para a lista. O mesmo aqui embaixo nos programas improdutivos. Essas setinhas aqui de baixo farão com que toda a lista seja enviada para um lado ou para o outro. Tá? Depois que a gente fizer a seleção aqui dos programas, a gente clica aqui em aprovar. Tá? E está feita a aprovação dos softwares produtivos e improdutivos e a gente pode seguir para outro grupo, né, para continuar a classificação. Feito isso, daí sim a gente pode vir aqui no ES, dentro de visões, tá? E aqui dentro das visões, a gente vai ter aqui no filtro de módulos metering, dentro de levantamento de software e estatísticas, tempo de uso, nós vamos ter aqui o tempo de uso dos programas de um grupo, produtivo e improdutivo, e tempo produtivo e improdutivo. Além desses aqui, um pouquinho mais abaixo aqui em por computador, a gente também tem, né, o tempo produtivo e improdutivo de um computador. E aqui, né, o tempo produtivo e improdutivo de um computador por software. Então aqui a gente pega por computador e aqui em cima a gente vai pegar por grupo, tá? Então para emitir os relatórios é daquela forma com a qual a gente já falou em outros vídeos, né? A gente seleciona um e vai dar um duplo clique aqui, né? Vai selecionar aqui as datas e ele vai emitir. Então aqui eu já tenho alguns que eu emiti. Então esse aqui seria o tempo produtivo e improdutivo por grupo, tá? Então que pegaria todo mundo que está dentro de um grupo selecionado. E aqui ele nos mostra, né, num gráfico, né, o tempo improdutivo em vermelho, o tempo produtivo em azul e o desconhecido, né, que é aquele tempo onde ele está na área de trabalho ou enquanto ele navega nas pastas do computador. Então ele nos mostra aqui bem separado em porcentagem e também em tempo. Aqui ao lado a gente tem o tempo produtivo e improdutivo de um computador, daí sim um computador específico, né? Ele traz o mesmo formato daquele outro relatório, um gráfico mostrando o tempo desconhecido, o tempo produtivo e o tempo improdutivo. Tá? E aqui nós temos um também, que seria o tempo de uso dos programas de um computador. Então nesse aqui ele mostra todos os programas, aqui ele mostra um gráfico, né, separando, e aqui ao lado ele nos mostra o programa, o tempo de uso aqui, tá? E se o programa é produtivo, como o Notepad aqui, que foi um dos mais utilizados,
ou se é improdutivo, como o WhatsApp. Aqui no caso aqui é o aplicativo, né? É o software WhatsApp que ele pode ser instalado, né? Hoje no Windows 10 a gente tem como instalar o WhatsApp, o Facebook, né? Em vez de acessar ele via navegador, a gente acessa ele num aplicativo, tá? Então aqui ele está mostrando que improdutivo, ó, o WhatsApp ele ficou esse tempo. Também temos aqui o Excel, que é produtivo, tá? Então a gente tem esse relatório aqui também. Além dos relatórios que a gente tem dentro das visões, dentro do relatório de medição de software, né, que a gente já falou em um outro vídeo, a gente também tem uma coluna específica para essa configuração. Então aqui em cima a gente tem um gráfico e aqui, se a gente for olhar do lado, a última coluna aqui é produtividade, ó. Então ele vai nos mostrar, ó, os softwares produtivos. Então aqui a gente está vendo que o cargos e salários, o informativo aqui, que é Excel e Word, ó, eles são produtivos. E mais abaixo ele já está nos mostrando aqui o WhatsApp, né, que eu já falei no outro relatório. Aqui ele também está nos mostrando o Spotify, ó, que também é um aplicativo que dá para se instalar hoje nas máquinas, né. Então ele também está nos mostrando como improdutivo. Então aqui a gente também tem bem detalhadamente essas configurações que a gente fez lá no Asset, tá? Então, pessoal, o objetivo desse vídeo era mostrar para vocês essa funcionalidade do Mitre, né, para que vocês consigam mensurar de uma forma mais clara quanto tempo o usuário está passando de forma produtiva ou improdutiva, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre essa funcionalidade ou outra funcionalidade do Trauma Zero, por favor, entre em contato que nós iremos, né, auxiliar nessas dúvidas. Eu agradeço a atenção de todos e até um próximo vídeo.